Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos fazer um exemplo de uso de PU num trecho de linha. Então, nós vamos ter que utilizar essa equação. Por quê? Então, se eu começar o exercício por essa parte, eu tenho o meu gerador, venho aqui até o meu transformador, tenho aqui o meu primário. Quando eu mudo de enrolamento, o valor do próximo enrolamento é diferente. Então, necessariamente, eu tenho um valor de base novo. Então, eu teria V de base aqui. Quando eu começo a resolver o exercício por aqui, escolho um valor de base aqui. A partir do secundário do transformador, eu tenho um novo valor de base, que vai ser em relação ao valor anterior e aos valores do meu enrolamento. Então, continuo aqui no meu trecho, encontro mais um transformador. Então, no primário do transformador, eu ainda tenho o mesmo valor de base, mas a partir do secundário, eu tenho um valor de base novo. Então, o que o exercício quer? Esse exercício vai ser só para a gente estar fazendo o quê? Tá transformando todo mundo para os valores de bases novos e tá desenhando o nosso diagrama. Então, vou pôr aqui nosso valor, nosso ZC. E o nosso enunciado, ele diz o quê? Ele não permite que nós escolhamos o valor de base, ele já nos fornece o valor de base. Então, potência de base vai ser igual a 3K. E a minha tensão de base vai ser igual a 230 volts. Então, quando o exercício diz o valor, nós não podemos estar escolhendo, nós temos que necessariamente estar utilizando o valor que o exercício ofereceu. Qual é o primeiro passo? O primeiro passo vai ser transformar os valores dos transformadores que já foram fornecidos em PU, né? Então, lá na placa do transformador, você tem os dados da impedância do enrolamento, que já são fornecidos em PU. Então, esse valor e esse valor que está em PU, nós vamos ter que fazer o quê? Voltar eles para ohms, para que nós possamos encontrar os valores em PU nas bases novas. Então, nossas bases novas são essas. Nós temos que fazer o que agora? Encontrar todos os nossos valores nessas bases aqui. Esse valor que você vê lá na placa do transformador, ele é relativo aos valores do seu equipamento. Então, eles não servem para você estar resolvendo o exercício. Então, esse valor aqui também, ele vai ser relativo aos valores do enrolamento, às características do equipamento. Então, necessariamente, você vai ter que transformar isso em ohms, para você poder começar a transformar todo mundo nas bases que o exercício exige que nós façamos. Então, nós vamos fazer em passos. Então, nosso primeiro passo vai ser transformar todo mundo que tiver em PU para ohms. Então, todo mundo que tem PU tem que transformar para ohms. Como que eu faço isso? A gente lembra que impedância em PU é igual a quê? Impedância em ohms dividido por impedância de base. E que impedância de base é igual a V de base ao quadrado sobre potência de base. Aqui, nesse primeiro passo, nós vamos estar transformando esse valor que é relativo aos nossos valores aqui, né, do equipamento, e aqui também.
Então, por enquanto, nós não vamos usar esses valores de base. Nós vamos usar para esse valor em PU, o valor desse equipamento, para esse valor em PU, o valor desse equipamento. Então, vamos lá. Para T1, nós temos que vale J 0,1 PU. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é encontrar a nossa impedância de base. Alguns exercícios trazem como X, alguns como Z. Então, mas é a mesma coisa. Então, nossa impedância de base vai ser igual a nossa tensão de base ao quadrado por potência de base. A potência é a potência do nosso equipamento. Então, a gente já sabe que aqui embaixo a gente tem 3K. Agora, a tensão, nós temos que prestar atenção numa coisa. Os exercícios geralmente trazem o quê? Esse valor de impedância referida ao primário, tá? Então, lembrando lá das aulas de máquina, eu posso pegar toda a impedância desse equipamento, tá? Referindo ao primário ou ao secundário, ou utilizando um modelo onde cada impedância fica no seu próprio enrolamento. Mas esse valor aqui, tá? Para os nossos exercícios, sempre é considerado que a impedância, ela tá toda referida aqui ao primário. Se a minha impedância está referida ao primário, eu tenho que usar o meu valor de tensão de base aqui do primário. Isso é importante, não confundam. Então, tensão de base ao quadrado. Então, quando eu realizar esses cálculos, eu vou ter o quê? 17,63 ohms. Pego lá o meu valor. Então, agora eu utilizo essa equação, o que eu faço? Jogo meu valor de base, multiplico aqui pelo meu valor em PU, tenho meu valor em ohms. Então, Z vai ser igual ao meu valor em PU vezes meu valor de base. Meu valor em PU vezes meu valor de base, ZT1, vai ser igual a 1,76 ohms. Vamos encontrar o nosso T2 aqui do lado. Então, T2 também tá em PU, nessa base aqui. Então, eu também tenho que estar transformando esse meu valor em PU para ohms. Então, vamos encontrar agora para T2. Então, Z de base para T2 vai ser o quê? Mesma equação. Nossa potência aqui nesse caso é 2K. E a nossa tensão também está referido ao primário. Então, toda a impedância do equipamento está referida ao primário. A gente sempre vai considerar que é feito dessa forma, a não ser que o exercício diga o contrário. Então, se está referido ao primário, meu valor de base vai ser o meu valor do primário. Que vai dar e aí nós encontramos agora o que nos interessa. Nosso valor de base, né? Mesma equação de novo. Vezes o quê? Vezes a nossa superimpedância. Que vai ser igual a 9,68 ohms. Então, esse é o nosso primeiro passo. Terminamos essa parte. Agora, nós vamos fazer o quê? Nós vamos encontrar nossos valores de bases de cada trecho. Então, agora nós vamos ter que encontrar os nossos valores de base. Então, a gente já sabe que o valor de base que o exercício escolheu é 230. Então, o VB a gente já sabe.
gente tem que achar aqui VB' e VB duas linhas. Então, agora no passo 2, novos valores de base. Então, qual que é a nossa equação? VB', que é o próximo que a gente tem que encontrar, é igual a quê? VB anterior vezes V1 sobre V2. O que a gente tem que lembrar? Esse V1 e V2 não vai ser primário e secundário, tá? Então, nosso V1 é sempre o próximo enrolamento que a gente está encontrando. Então, se eu vier nessa direção aqui, eu chego nesse enrolamento. O meu próximo enrolamento vai ser o meu V1. E o primeiro enrolamento que eu encontrei aqui é o meu V2. Então, sempre assim, ó, nesse sentido, encontrei esse enrolamento, o próximo é V1, o anterior é V2. Então, VB' vai ser valor anterior vezes quem? V1 sobre V2, onde o meu V1 vai ser o meu próximo enrolamento dividido pelo meu enrolamento anterior. Então, 230, que é o meu valor escolhido aqui, vezes quem é o meu próximo enrolamento? 433. Dividido pelo meu enrolamento anterior, que é 230. Então, tenho o valor de 433 volts. E aí, quando eu venho aqui para o meu VB duas linhas, o que eu vou ter? Aqui, vale 433. Então, agora tem que passar para o próximo. Então, VB duas linhas vai ser igual a quem? VB', que é o meu valor de base anterior, vezes V1 sobre V2. De novo, a gente continua aqui pela nossa linha. Quando a gente chegar aqui nesse enrolamento, o valor do próximo enrolamento é V1 e o valor do anterior vai ser V2. Então, VB duas linhas é igual a quem? 433 vezes V1, que será 120, sobre 440, que vai resultar em 118 volts. Então, agora eu já comecei a ter os dados que eu preciso para estar realmente começando a resolver o exercício. Tem meus valores de base a cada trecho. Então, toda vez que eu tiver um transformador, eu faço um traço aqui para ficar dividido. E aí, meu primeiro trecho até o primário aqui do meu transformador é equivalente ao meu valor de base que o exercício ofereceu ou que eu escolhi. A partir do enrolamento do secundário do próximo transformador, necessariamente eu tenho que achar VB'. Achei mais um transformador? O primário do transformador ainda vale o 433, mas a partir do secundário eu tenho que achar um novo valor. Já encontrei aqui também. Esse meu valor e esse meu valor foi fornecido em PU, mas baseado nos valores da máquina. O que me interessa são valores em PU relacionados aos valores em PU que eu escolhi, tanto de potência como de tensão. Então, eu tive que transformar eles de volta para ohms. E agora eu vou começar a fazer o quê? Transformar todo mundo em PU até a nossa carga aqui, para poder estar desenhando o nosso diagrama e depois estar fazendo a operação. Geralmente, o que eles querem no exercício é a corrente na carga ou a queda de tensão na carga. Então, é o que a gente vai estar encontrando.